Olá, colega. Muito se fala de inovação, disrupção, etc., mas, pela minha experiência, na grande maioria dos casos não há o entendimento preciso desse assunto, até mesmo a partir da própria definição do termo inovação. E se nem ao menos temos clareza quanto ao que seja em sua essência a inovação, então nem falar de como definir e fazer fluir os processos de inovação e desenvolvimento das propostas de valor. Então, o que é exatamente inovação? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que fiz sobre esse tema em forma de uma apresentação que faz parte do meu curso online sobre inovação e desenvolvimento de produtos. Eu acho que você vai gostar. E se gostar, já peço que me deixe aí o seu like, se inscreva no canal e vamos lá. Vamos ver então o que é inovação, fazer uma proposta para definir melhor esse termo e poder encaminhar melhor a gente no esforço criativo que está no coração da inovação. Vamos lá então. O que você acha que é mais provável? Que uma verdadeira inovação tenha fracasso ou que tenha sucesso? O dado impressionante a esse respeito é que 97% das patentes de invenção jamais chega ao mercado. Um índice muito grande, uma probabilidade muito grande de fracasso. Por que será? Existem, obviamente, vários fatores, mas eu vou falar aqui sobre um dos mais fundamentais, que já começa com a própria definição, o entendimento, claro, do que realmente é e qual é a essência, o core do processo de inovação. O que é inovação? Então vamos lá como se diz, no pai dos burros, nos dicionários, para ver o que seja esse termo inovação. O dicionário online do Google diz o seguinte: é a ação ou processo de inovação. E, segunda parte, a inovação é um novo método, ideia ou projeto. O que não contribui absolutamente nada, Definição deficiente em ambos aspectos. Primeiro, a primeira parte nos coloca no raciocínio circular, ou seja, inovação é a ação de inovar. Grande coisa, não contribuiu nada. E no segundo aspecto, coloca a inovação como um novo método, ideia ou projeto. Mas o método, a ideia, o projeto é o resultado da inovação, não é a inovação em si. Então, tampouco nos ajuda essa definição aqui. Okay? Vamos ver algo um pouquinho mais profissional, digamos assim. Um dicionário, por exemplo, esse dicionário Wordbook, ok? Já traduzido para o português. Inovação aqui é definido como uma criação de um novo dispositivo ou processo resultante do estudo e da experimentação. O ponto positivo dessa definição é que coloca inovação como um processo de criação, um processo criativo, e isso é bom, mas não nos dá nenhum critério, não especifica nenhum critério para o resultado desse processo. Ou seja, o que caracteriza uma verdadeira inovação? Aqui simplesmente diz que é criar algo novo, mas eu posso criar algo novo que está dentro daqueles 97% de fracasso. Então, não necessariamente é por ser novo que é realmente uma inovação. Então, também não ajuda muito a gente aqui essa definição. Vamos lá para um dicionário ainda mais especializado, um dicionário de negócios, Business Dictionary, disponível aí na web. Define inovação como o processo de traduzir uma ideia ou invenção num bem ou serviço que cria valor ou pelo qual os clientes pagarão. Opa, aqui a coisa já melhorou, Eu tenho dois pontos positivos aqui. Primeiro, de novo, o que já acontecia no caso anterior, coloca inovação como um processo, ok? Além disso, um processo com foco na criação de valor para o cliente. Outro ponto positivo, exatamente isso aí que pode fazer toda a diferença. Mas, ponto negativo, essa definição parte de uma dada ideia ou invenção. Isso aqui, que é o processo de traduzir uma ideia, mas, ok, de onde é que vem essa ideia? Então, essa definição aqui exclui do processo de inovação
o processo de geração da ideia, que é exatamente o coração da inovação, tá certo? Então, tem essa parte, não é totalmente satisfatória essa definição. Então vamos lá, né? Já que não estamos tendo muito sucesso aqui com essas definições tradicionais, vamos ao guru da inovação, o senhor Clayton Christensen. Nesse livro aqui, que marcou toda uma série de livros que se sucederam, esse The Innovator's Dilemma, de 97, Clayton Christensen define inovação como uma mudança nos processos através dos quais uma organização transforma mão de obra, capital, materiais e informação em produtos e serviços de maior valor. O ponto positivo dessa definição é que foca a inovação na tecnologia, ou seja, nos processos de transformação que geram valor para os clientes. Entende-se aí, está implícito que essa criação de valor, o juiz do que seja valor, seja os clientes, ok? Mas o ponto negativo, apesar de que seja o próprio Clayton Christensen, é que exclui dessa definição o processo de geração da ideia de mudança. Aqui diz que é uma mudança, ok, sim, mas de onde é que vem isso aí? Né? O que gera essa ideia, tá certo? Porque o coração da inovação é essa geração de ideia. Então, não está nessa definição esse processo. Como é que exatamente se gera uma ideia? Okay? Quais são as características dessa ideia de criação de valor? Okay. Então, a gente, indo por aqui, não encontra uma definição adequada, okay? E foi isso que me motivou a pesquisar. Isso é uma área que eu venho investigando faz um tempinho, né? Pesquisando faz um tempinho, até que a gente encontra aqui esse insight poderoso do Heinrich Altschuler, o pai do TRIZ, a Teoria da Resolução de Problemas Inventivos. No seu livro, esse livro genial, The Innovation Algorithm, de 73, ele parte do seguinte insight, né? Em torno do qual gira toda a metodologia do TRIZ, okay? Que é a seguinte: inovação, relacionado com o tema, não? Define: uma invenção é a remoção de uma contradição técnica. O que o Altschuler quer dizer com isso e por que isso é fundamental para a discussão que a gente está fazendo aqui, ok? Primeiro ponto duplamente positivo aqui, o ponto forte é que essa frase, esse insight, revela a essência do processo criativo, aquele elemento que estava faltando nas definições anteriores que a gente viu, ok? Porque você não consegue inovar se você não inventar alguma coisa nova, não criar algo novo, tá? E aqui ele está revelando nesse insight do Altschuler, né? Qual é a essência desse processo criativo? O que é que fundamenta o processo de inovação, que é justamente quando essa invenção, essa ideia, remove uma limitação técnica, e como a gente vai ver em seguida, elaborando sobre o tema, uma limitação, um conflito que impede que uma dada necessidade do cliente seja satisfeita, ok? Então nós vamos partir desse insight, dessa descoberta, digamos assim, né, do Altschuler, e vamos elaborar em cima, para definir inovação. Então aqui vai uma proposta para definir inovação. Inovação é o processo de identificar e eliminar o conflito que impede que um produto possa satisfazer uma necessidade relevante do cliente. Vamos elaborar aí por partes essa frase, um pouquinho longa, mas que preserva as qualidades, né, desse processo de inovação. Então vamos lá. Bom, como a gente já havia observado, inovação é um processo, ok? Não é a ideia, não é o output do processo, é o processo em si. É o processo de identificar e eliminar o conflito. Então o coração desse processo, o foco desse processo, é a identificação e eliminação de um conflito, tá? Esse conflito é o que hoje nos está impedindo, tá, de satisfazer de maneira mais eficiente, mais efetiva, uma necessidade importante para o cliente, ok? Então, nós vamos ver por que é isso, por que acontece isso, né? Por que
existe sempre uma limitação, e essa limitação, na sua essência, está em requisitos contraditórios, o que a gente vai chamar de conflito, né? Um conflito técnico que nos impede de satisfazer a necessidade relevante do cliente. Vamos ver exemplo, etc. Vamos, a partir dessa definição, vamos expandir a discussão, ok? Então, vamos ver se essa definição funciona, tá? Vamos fazer uma prova, vamos procurar validar a definição.